Olá, meus amados, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui em Gálatas 4, versículo 6, nós lemos o seguinte: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu espero que o nosso grandioso Pai Celestial envie o Espírito de seu Filho ao seu coração, ao coração daquelas pessoas que você convidou para assistir esse vídeo, das pessoas para as quais você vai compartilhar esse vídeo, para que nós entendamos este assunto de grande importância, que é sobre o Espírito Santo e sua obra. Antes de nós iniciarmos então as perguntas e respostas deste estudo, eu convido a você que se ponha de joelhos para juntos orarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, maravilhosas, Senhor, são as tuas obras que realizas nas vidas de inúmeras pessoas na face da terra, demonstrando o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor e a sua infinita misericórdia. Louvado e engrandecido seja o teu santo e eterno nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos porque podemos mais uma vez estudar a Tua Palavra e pedimos que envie aos nossos corações o Espírito de Seu Filho, para que possamos assim então compreender este tema de grande importância da Sua Palavra, sobre o Espírito Santo e Sua obra. Capacita-nos, Senhor, e dá-nos a compreensão correta, proveniente, Senhor, das fontes da verdade, que é a sua palavra, que é a iluminação de seu divino Espírito Santo. Nós pedimos essas bênçãos, agradecidos, e te suplicamos o perdão pelas nossas faltas, em nome e por amor de seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Como você percebeu, nós vamos hoje estudar sobre o Espírito Santo e sua obra. Vamos então ver aí qual é a primeira pergunta deste estudo e ao longo dele nós vamos compreender um pouco melhor sobre este tema tão importante da Palavra de Deus. Veja aí a primeira pergunta, ela diz assim: que preciosa promessa fez Cristo a seus discípulos pouco antes de sua crucifixão? Vejamos qual promessa foi essa que Jesus fez aos seus discípulos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. São João 14, versículo 16. Então, essa que foi a promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Mas será que ele estava prometendo uma outra pessoa ou uma outra manifestação da parte do Pai ou da parte dele mesmo aos seus discípulos? Vamos compreender um pouco melhor isso ao longo dessas perguntas. Vamos para a próxima. Pergunta número 2. Quem é o Consolador e que faria? Veja a resposta. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São João 14, versículo 26. Então, aí vem nos dizendo que esse Consolador é o Espírito Santo e o que ele faria? Ele faria os discípulos lembrarem de tudo que Jesus os havia ensinado. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 3.
por que não pode o mundo recebê-lo? Veja em sua tela a resposta a essa terceira pergunta. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. São João 14, versículo 17. Então, segundo Jesus, o mundo, as pessoas em geral do mundo, eles não podiam ver o Espírito Santo, eles não podiam entender o Espírito Santo, porque eles não o viam e nem o conheciam. Pergunta 4. Quão íntima é sua união com os crentes? Então vamos agora ver a resposta a essa quarta pergunta. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mesmo versículo. Então ali Jesus, na continuidade, ali explicando aos discípulos, ele disse o seguinte: olha, o mundo ele não pode compreender o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não o vê nem o conhece. Mas vós, ele disse aos discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Aqui Jesus deu de forma enigmática e de forma até um tanto quanto subjetiva, uma preciosa informação aos seus discípulos. Quem habitava com Jesus ali até o momento? Se fosse uma terceira pessoa que viria a partir da ascensão de Cristo, como Jesus poderia estar dizendo que ele habitava com os discípulos? Porque Jesus disse, o outro Consolador, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e no futuro ele estará. O verbo aí está no tempo, apontando para o futuro. Ele estará em vós. Então, quem habitava com os discípulos até então era o próprio Cristo. E quem depois estaria dentro deles, como o próprio versículo que nós vimos, Gálatas 4, verso 6, no início, que vem dizendo que Deus envia aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Depois, Jesus ele estaria dentro dos corações dos discípulos. Então, aqui Jesus estava demonstrando que esse outro Consolador não era uma outra pessoa, mas uma outra manifestação do próprio Cristo, no qual ele agora não seria um Consolador presente fisicamente, mas não por isso deixaria de ser tão presente com os discípulos, porque ele agora seria um Consolador presente interiormente dentro dos discípulos. E isso é uma mensagem maravilhosa que pouquíssimas pessoas têm entendido, têm ensinado e têm vivido em suas vidas. Ter o Consolador, ter a Cristo como Consolador em nosso coração, nos momentos de aflição, de angústia, de pesar, sabendo que é Ele próprio e não uma outra pessoa, uma terceira pessoa diferente de Cristo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 5. A presença de quem trará o Espírito Santo aos crentes? Essa pergunta também ajuda a elucidar um pouco mais sobre isso. São João 14, versículo 18, Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus prometeu que voltaria para os discípulos. E ele voltou para os discípulos espiritualmente, por ocasião do Pentecostes. Quando ali o seu Espírito desceu sobre eles de forma tão poderosa, a sua onipresença, o seu poder, e eles então foram cheios ali da presença de Cristo e foram capacitados a levar o Evangelho de Cristo às outras pessoas. Pergunta 6. Que promessa se cumpre assim? Que promessa então se cumpre com essa fala de Jesus, voltarei para vós, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vamos ver que promessa se cumpre. O texto diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. São João 14, versículo 18. Também o 14, 21 a 23 corroboram esse versículo, Vamos ver? Se você quiser pegar aí a sua Bíblia,
para ver conosco, nós vamos ver aí o complemento desse texto de João, São João 14, e nós vamos ver especificamente os versículos 21 e 23 do capítulo 14 do Evangelho de João. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então olha só que maravilha, né? Então nós vemos aí também a importância da observância dos mandamentos para que Jesus se manifeste a nós por meio de seu Divino Espírito. E outro texto é o versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui Jesus estava apontando que quem faria morada naqueles que guardassem os seus mandamentos, aqueles que o amassem de fato, de verdade, não apenas de boca, quem faria morada nessas pessoas seria ele e seu Pai. Jesus não apontou aqui que uma terceira pessoa, uma pessoa diferente do Pai e do Filho, ou uma pessoa mesmo semelhante ao Pai e o Filho, faria morada nos corações dos discípulos. A Bíblia ela é fantástica. Jesus ele mostra para nós em detalhes, um pouco aqui, um pouco ali, como temos estudado, que realmente quem faria morada em nós seria o Pai e o Filho por meio do Espírito Santo, que é a onipresença e o poder de ambos. Vamos então para a próxima pergunta, pergunta 7. Que tríplice união se estabelece assim? Então vamos ver que tríplice união. Será que essa tríplice união é a união de três pessoas coiguais e coeternas, como afirma o dogma da Santíssima Trindade, né? Como eles dizem? Será que essa tríplice união é a união do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos responder. Acompanhe em sua tela o que diz São João 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então essa tríplice união é a união entre o Pai, o Filho e os seus filhos, aqueles que recebem a Cristo, recebem ao Pai, que amam a Jesus, que amam ao Pai e guardam os seus mandamentos. Essa que é a tríplice união apontada por Jesus em São João 14, verso 20. Pergunta 8. Como busca Jesus por meio do Espírito entrada em todo o coração? Então vamos ver a resposta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Então, quem está procurando entrada em nossa vida, em nossa mente, em nosso ser, em nosso interior, quem está procurando morada, entrada em nossa vida, não é uma terceira pessoa. Se existe uma outra pessoa diferente de Jesus querendo entrar em sua vida, cuidado. Muito cuidado, porque essa pessoa pode ser um inimigo terrível, ardiloso, demoníaco. Pode ser qualquer um espírito demoníaco procurando entrada no seu coração, menos aquele que de fato as Sagradas Escrituras vem dizendo. Porque aqui em Apocalipse 3:20 é falado aqui que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, né? Em outros textos ali do Apocalipse, descrevendo ali nas cartas às igrejas, ele vem se identificando como aquele que esteve morto e reviveu. Então essa pessoa que quer procurar entrar no coração da igreja de Laodiceia, que essa aqui no contexto é a carta à igreja de Laodiceia, que é a igreja que vive nos últimos tempos da história deste mundo, que somos nós, é você que está aí assistindo, sou eu. Quem quer procurar entrada em nosso coração é o nosso meigo e amável Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você dará espaço para ele entrar na sua vida? Ou você está deixando outros seres que não ele entrarem na sua vida? Muito cuidado.
Que Deus o ajude e lhe dê discernimento para compreender essas importantes questões. Pergunta 9. Por que era necessário que Cristo partisse? Então vamos ver agora, compreender um pouco melhor essa dinâmica, essa logística, vamos dizer assim, da partida de Cristo e da vinda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. São João 16, versículo 7. Então, meus amados, olha que importante. Por que Jesus precisava ir, ascender ao céu, para que o Espírito Santo viesse? Essa é uma questão muito simples de se entender. Se ele fosse de fato uma terceira pessoa, como muitos entendem ser o Deus Espírito Santo, ele poderia trabalhar até mesmo ali junto com Cristo, sem a necessidade de Cristo ter que ir para, então, essa terceira pessoa vir. Mas aqui o fato é que nós precisamos entender que, para que Jesus pudesse, então, enviar o seu próprio Espírito, a sua própria onipresença, não confunda isso com espiritismo, não confunda isso com um descolamento do ser físico de Jesus para o seu espírito, não é nada disso. É o fato de Jesus enviar a sua onipresença, o seu poder, para que pudesse então capacitar os discípulos e estar com os discípulos. Então ele precisaria ir ao Pai, ter a aprovação do Pai para o seu sacrifício, o seu ministério, e assim então, após ser glorificado, ele enviar o seu Espírito. Porque é isso que a palavra de Deus vem nos dizendo. Esse texto não foi colocado aqui nos estudos bíblicos, mas eu quero ler para você o texto que vem nos dando ciência disso, que está em São João, em João capítulo 7, versículo 39. Vejamos o que diz. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, olha, meus amados, Jesus precisava ser glorificado, e isso aconteceu quando ele, após sua ressurreição e ascensão, sua primeira ascensão, porque ele, após ressuscitar, ele disse a Maria: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Então, nessa sua primeira ascensão, ele foi glorificado. Você pode perceber isso no capítulo 20 de João. Ele veio, esteve ali com os discípulos, disse até para Tomé tocá-lo, né? Para que ele cresce. E ele ali, então, em João 20, 22, é dito que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, para que nós entendamos esse texto aí de João 16, verso 7, se eu não for, o Consolador não virá a vós, é muito simples quando nós pegamos João 7, versículo 39, e vemos que o envio do Espírito Santo estava condicionado à glorificação de Cristo, né? Dando aí ciência para nós que então seria o envio de seu próprio Espírito, e não uma terceira pessoa, uma outra pessoa, não é mesmo? Pergunta 10. Que havia de fazer o Consolador quando viesse? Vamos ver. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. São João 16, versículo 8. Então essa é a função do Consolador, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pergunta 11. Por que outro título Consolador é designado? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. São João 15, versículo 26. Então nós vemos aqui que o outro nome, a outra designação dada ao Consolador é o Espírito de verdade. E quem disse ser a verdade?
Jesus, em João 14, verso 6, afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, mais uma vez, fica demonstrado que é o Espírito de Cristo. Pergunta 12. Que disse Jesus que havia de fazer o Espírito de verdade? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. São João 16, versículo 13. Note que aqui Jesus estava falando de forma simbólica, né? Dá até a entender que aqui ele estava falando de uma pessoa que ia falar bem de Jesus e tal, e muitos falam, o Espírito Santo ele não aparece porque ele quer enfatizar a Cristo, e etc, etc. Cuidado com esses ensinamentos. Você pode estar sendo desencaminhado da verdade, porque como nós vimos aqui, o Espírito da verdade é o Espírito de Cristo, é aquele Espírito que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Pergunta 13. A quem disse Cristo o Espírito Santo haveria de glorificar? Vejamos, mas ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. São João 16, versículo 14. Pergunta 14. De que maneira nos tem Deus revelado as coisas? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Pergunta 15. Quem inspirava os profetas para proclamarem suas mensagens? Essa daqui é muito importante, essa pergunta. Quem inspirava os profetas para proclamarem suas mensagens? Será que era uma terceira pessoa, a terceira pessoa da Trindade, como muitos creem? Vamos ver. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, verso 21. Só que aqui eu tomei a liberdade, porque eu até aconselho que cada um faça isso. Não creia porque você está assistindo esse vídeo ou porque você está tendo acesso a essa informação, mas vá diretamente à fonte, estude as Sagradas Escrituras, não dependa de mim ou de qualquer outra pessoa, seja ele o pastor da sua igreja, o sacerdote da sua igreja, ou enfim, qualquer líder religioso que ministre a palavra a você. Não dependa dessas pessoas para aprender o que é a verdade. E eu, quando obtive acesso a esse estudo, eu não me contentei com alguns textos que foram colocados aqui, e eu busquei outros adicionais. E aí eu quero mostrar para você um texto adicional que vem em resposta a essa pergunta. Quem inspirava os profetas para proclamarem suas mensagens? Note o texto que foi dado em 1 Pedro 1, versículo 10 e 11. Como aí você pode ver, é um texto sugerido pelo apresentador, por mim mesmo. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, 10 e 11. Então, o Espírito que atuava nos profetas para que eles testificassem das profecias referentes a Cristo era o Espírito do próprio Cristo. Ou seja, a sua onipresença, atuando ali na mente dos discípulos, para que eles, dos profetas, melhor dizendo, para que eles pudessem então receber as mensagens referentes ao próprio Cristo e relatar no que hoje nós temos aí no Antigo Testamento, né? Vamos para a pergunta 16. Como foi o evangelho pregado depois do Pentecostes? Veja a resposta. Pelo Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1, 12. Então assim o evangelho foi pregado, né? Aqui eu sugeri um outro texto que diz assim, ó, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos
de poder. Então, Jesus, para que os discípulos cumprissem a missão de pregar o Evangelho, ele deu algumas orientações. Falou, vocês não saiam de Jerusalém, ficam em Jerusalém, né? Porque de lá de Jerusalém vocês vão receber a promessa que meu Pai vos fez, né? Como até no próprio livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ali em diante, vem dizendo a respeito do envio do Espírito, né? Então Jesus falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos naquela ocasião. Pergunta 17. Como são selados os crentes? E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13. Então aí nós vemos também que os crentes eles são selados com o Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo é o selo de Deus. Mais adiante, em outro estudo, veremos qual é o selo de Deus. Mas aqui vem nos apontando, e muitas pessoas fazem essa confusão, né, que o Espírito Santo é o selo, mas aqui não está dizendo que o Espírito Santo é o selo. Aqui está dizendo que nós somos selados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Então ninguém recebe o selo de Deus sem receber juntamente com o selo de Deus o Espírito Santo. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Tá certo? Pergunta 18. Que advertência é feita então? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30. Então, muitas pessoas, elas também compreendem mal isso daqui. O que é entristecer o Espírito Santo? As pessoas falam assim, você não acredita que o Espírito Santo é uma terceira pessoa? Não? Cuidado, você está entristecendo o Espírito de Deus, você está pecando contra o Espírito Santo. Será que de fato essa compreensão é a compreensão correta? Ou é uma compreensão desvirtuada do contexto geral, amplo das Sagradas Escrituras? Aqui eu introduzi novamente um outro texto para que nós compreendamos um pouco melhor essa questão. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Assim como o espírito do homem pode ficar entristecido, o Espírito de Deus pode ser entristecido. Então, entristecer o Espírito Santo não é entristecer outra pessoa que não Deus Pai, ou que não o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que é entristecer o Espírito Santo. Assim como você e eu podemos ficar com o espírito abatido, né? Podemos ficar entristecidos por algum motivo, o Espírito de Deus também pode ficar entristecido. Essa é a compreensão correta desse texto de Efésios 4, versículo 30, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Vamos então para a pergunta 19. Haverá limite aos esforços do Espírito de Deus? Vejamos a resposta. Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Gênesis 6, versículo 3. Vamos ver uma nota explicativa a esse texto. Essa nota é do próprio livro Estudos Bíblicos. Diz assim, o limite é determinado pela criatura e não pelo Criador. É quando há um inteiro abandono ao mal e posteriores apelos seriam inúteis. Deus, prevendo todas as coisas, talvez designe um definido período de graça para o homem, como no caso dos 120 anos do dilúvio, Gênesis 6:3. Mas seu espírito nunca deixa de contender com o homem, enquanto há esperança de sua salvação. Então, qual é o limite aos esforços do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, atuando em nossa mente para nos levar à salvação? O limite somos nós mesmos que colocamos. Toda vez que nós resistimos aos apelos do Espírito de Deus que fala por meio das Sagradas Escrituras, por meio de algumas pessoas também, a nossa mente, toda vez que nós resistimos a
a esse apelo do Espírito de Deus, nós estamos então limitando a atuação do Espírito de Deus em nossa vida. E vai chegar um momento que nós não daremos mais ouvido, não daremos mais espaço para que ele atue em nós. Então por isso que é muito importante, né? O salmista, até no Salmo 51, ele vem dizendo, né? O salmista Davi, ali no Salmo 51, ele vem discorrendo ali e ele fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Então é muito importante nós termos a consciência disso, de que se Deus retirar de nós seu Espírito, nós estaremos então abandonados ao pecado e entregues à ruína eterna. Vamos então para a última pergunta, a penúltima pergunta de nosso estudo, a pergunta 20. Por que orava Davi? Que é justamente esse texto que eu mencionei, né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Então essa era a oração de Davi, né? Pergunta 21. Quão disposto está Deus para nos dar o Espírito Santo? Vamos ver aqui quão disposto Deus está para nos conceder este dom maravilhoso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, versículo 13. Então olha que dádiva maravilhosa que o Pai Celestial está disposto a dar a cada um de nós. Seu Espírito. Assim como os pais terrestres, né, são solícitos em dar aos seus filhos dádivas benéficas para as suas vidas, alguns dão dádivas até não tão benéficas, né? Mas eles o fazem com boas intenções. Mas assim como os pais têm essa disposição, o Pai Celestial também está disposto a nos conceder essa dádiva maravilhosa que é o seu Divino Espírito. Não está você desejoso de receber essa dádiva em sua vida? Será que através desse estudo aqui alguns conceitos errôneos que você carregou durante toda a sua vida foram quebrados, foram postos em dúvida e agora você ficou com muitas interrogações em sua mente? Eu sugiro que você continue estudando este assunto, é um assunto vasto e muito importante, mas abra o seu coração a Deus, ore a Deus e peça que Ele o ajude a compreender melhor este assunto. Se somente esse estudo não foi suficiente para você, você verá que grandes bênçãos o Pai Celestial tem a lhe conceder através da correta compreensão do que representa, do que significa o seu Divino Espírito. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e tchau!